Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o varejo brasileiro. Acabaram de sair dados sobre como é que o varejo brasileiro está se comportando em 2025 e os dados não são nada animadores. Muitas pessoas têm entrado em contato comigo falando: Josué, cara, tá complicado, as vendas caíram drasticamente, já estava ruim em 2024, mas a gente não esperava que 2025 seria tão ruim também. Ou seja, muita gente que estava numa expectativa de pelo menos igualar 2024 com 2025, só que 2025 começou com grandes desafios e tem muita gente passando por problema. Inclusive você que me acompanha aqui, que é varejista, eu sei que tem muita gente que me acompanha, é varejista, é comerciante. Traz aqui pra gente a sua percepção de como é que tá a experiência aí do seu negócio, como que você tá enxergando esse ano de 2025, se tá bom para você, se tá ruim. Deixa aqui a sua participação, porque é muito importante que outras pessoas que acompanham aqui o nosso canal, que não são varejistas, não são comerciantes, para entender como que anda a situação da nossa economia, que para a grande mídia, parece que as coisas estão indo a mil maravilhas, estão se acertando, estão tudo voltando a crescer aqui no nosso país, mas lá na ponta a gente sabe que isso não é o que está acontecendo. Os números mostram para a gente que não é isso que está acontecendo. E é muito importante a gente entender o que está acontecendo com o varejo, meus amigos. Por quê? Porque o varejo é onde se escoa toda a produção do nosso país, onde se escoa a venda, né? Onde tem a venda dos produtos. E se as vendas estão em queda, se estão caindo, se o varejo está recuando, significa também menos empresas contratando outras empresas, contratando outros serviços, vai ser menos empresas contratando mão de obra. Isso começa a esfriar a nossa economia, a desacelerar a nossa economia. E a partir das informações que eu vou trazer aqui no nosso conteúdo de hoje, você vai ver que não sou eu apenas que estou dizendo isso. Você vai ver outros especialistas, outros economistas falando exatamente a mesma coisa. Que a economia brasileira está passando por um processo de desaceleração, de arrefecimento. E isso, obviamente, traz consequências gravíssimas para o nosso bolso. Então fica comigo até o final aqui do nosso conteúdo. Não saia no meio do conteúdo, porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Você vai entender como tudo isso, como essa queda do varejo impacta diretamente na nossa mesa. Bom, vamos começar com essa matéria que saiu aqui no Poder 360. Vendas do comércio caem 0,1% em janeiro de 2025, diz o IBGE. O IBGE que está trazendo essa informação para a gente. Isso aqui são dados oficiais. Tem muita gente que está dizendo que está sentindo essa queda, que foi uma queda muito pior, não só em janeiro, mas janeiro, fevereiro, agora março também. Eu tenho conversado com muitos varejistas, muitos comerciantes, dizendo que março também está sendo extremamente desafiador. Eles esperavam que após o carnaval as coisas voltassem a acontecer, como tradicionalmente é aqui no nosso país, né? Após o carnaval, parece que começa o ano aqui no Brasil, mas as empresas, os varejistas estão sentindo ainda que as coisas não estão avançando, está tudo muito frio. O setor do varejo, do comércio, registrou 3 taxas mensais negativas seguidas, ou seja, novembro, dezembro e janeiro, o varejo teve uma queda, mas mesmo assim ainda teve uma alta de 4,7% no acumulado dos últimos 12 meses, ou seja, primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2024, o governo estava injetando muito dinheiro na economia. A gente falou sobre isso, inclusive, no conteúdo passado. Teve uma alta porque o governo estava injetando dinheiro na economia por meio dos programas sociais, por meio das estatais, por meio dos programas que liberaram crédito para as pessoas que estavam inadimplentes. Houve uma alta artificial da economia brasileira, inclusive o varejo também surfou nessa onda de alta, só que essa é uma alta que não é sustentável, é uma onda que não se sustenta durante muito tempo, porque precisa de ter muito dinheiro ali sendo injetado para manter esse crescimento econômico. Ah, José, mas o que o governo tem que fazer para ter um crescimento econômico real? O governo ele tem que participar menos da economia, o governo ele tem que cobrar menos impostos, diminuir a burocracia, investir em resolver problemas estruturais no nosso país. Só que isso requer muito trabalho, isso requer muito investimento, isso requer também desgaste político. E você acha que um governo populista como o do Lula e gastador, não investidor, gastador como o governo Lula eles vão querer fazer isso? É óbvio que não. E agora a gente está começando a sentir os reflexos dessa política econômica do governo Lula. E esse gráfico mostra pra gente a trajetória mensal das vendas do comércio varejista aqui no nosso país nos últimos 12 meses. Mostra pra gente que em janeiro de 2024, aqui ó, teve uma alta, o varejo brasileiro teve uma alta de 1,4%. Se a gente for comparar agora janeiro de 2025, olha só,
Janeiro de 2025 teve uma queda de 0,1%. E esse gráfico mostra pra gente claramente que existe sim um processo de desaceleração das vendas no comércio varejista. E é importante reforçar, meus amigos, é que janeiro teve uma queda em comparação com o quê? Com janeiro de 2024? Não. É em comparação com o mês anterior, o mês de dezembro. E o mês de dezembro foi péssimo para o varejo. Teve uma queda de 0,3%. E janeiro foi pior do que dezembro, 0,1%. E dezembro também foi ruim em comparação com novembro. E olha que novembro também foi um mês péssimo para o varejo brasileiro. E ao que tudo indica, fevereiro também vai ser um mês com queda no varejo, segundo a prévia do relatório da Cielo. Não é o relatório oficial do IBGE, nem é a prévia oficial do IBGE também, mas é um relatório da Cielo que pelo menos traz um termômetro pra gente. Um termômetro de que fevereiro também está indo pelo mesmo caminho, e isso acende todos os sinais de alerta na nossa economia, porque, como eu disse antes para você, quando se tem um problema no varejo brasileiro, acaba acontecendo um efeito cascata de problemas em vários outros setores aqui no Brasil. Por isso é muito importante a gente se atentar para os dados e não para narrativas. Esse é o meu papel aqui, trazer dados reais. É a fonte oficial do governo, que é o IBGE. Se é isso que está acontecendo, ou se é pior, se está pior, aí é uma outra história, mas pelo menos a gente está reagindo aqui aos dados oficiais do IBGE. Mas quais foram os setores que passaram por problemas aqui no Brasil em janeiro de 2025, segundo o IBGE? A queda de 0,1% em janeiro ante a dezembro de 2024 foi puxada principalmente por dois setores. E quais foram esses dois setores? Hipermercados e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, uma queda de 0,4%, ou seja, as compras estão caras, as pessoas estão consumindo menos. Outra queda, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, uma queda drástica de 3,4%. Além desses, houve queda também na venda de tecidos, vestuários e calçados, uma queda de 0,1%, e também móveis e eletrodomésticos, uma queda de 0,2%, conforme mostrou o IBGE. Já nessa outra matéria que saiu aqui no Caderno de Economia do Globo, que também fala sobre a mesma coisa, sobre as vendas no varejo que caem 0,1% em janeiro, mas tem outras informações importantes que eu quero trazer aqui para você. O resultado foi pior desde junho de 2024, ficou abaixo das projeções de analistas e vem após queda no consumo das famílias frear o crescimento econômico no fim de 2024. Agora, no início de 2025 também, o crescimento econômico está arrefecendo. O Brasil está parando, segundo os economistas, que eu vou trazer aqui nessa matéria para você. Olha só, o que dizem os analistas, hein? Na avaliação dos economistas, a retração das vendas no varejo em janeiro confirma o processo de desaceleração da economia brasileira. Enquanto o Lula e companhia está dizendo que o Brasil está crescendo, está batendo todos os recordes de crescimento, a realidade mesmo que os economistas estão trazendo aqui é que a gente está num momento completamente oposto. O que está acontecendo é uma desaceleração da economia brasileira que começou no quarto trimestre de 2024. Como eu falei, antecipei aqui para você, os 3 primeiros trimestres de 2024 foi positivo, mas é porque o governo estava injetando dinheiro na economia. Quando parou de injetar o dinheiro na economia, por falta de caixa, a economia começou a patinar, porque não é um crescimento sustentável essa estratégia. O que dizem os economistas para os próximos meses, hein? Para a equipe de economistas da corretora Genial Investimentos, o crescimento do consumo das famílias será limitado nos próximos trimestres. E quais são os principais obstáculos? O que está contribuindo para essa queda na economia brasileira? Os principais obstáculos serão a elevação do risco fiscal, ou seja, governo gastando mais do que arrecada, isso pressiona a inflação, isso faz com que as pessoas comprem menos, incertezas em torno da nova agenda econômica do governo norte-americano, a inflação de alimentos também elevada e piora nas condições de crédito aqui no nosso país. Tudo isso contribui para esse arrefecimento da economia brasileira. Abre aspas para o relatório da Genial Investimento. Seguimos avaliando que o processo de arrefecimento da economia será gradual, sob a expectativa de que o mercado de trabalho permaneça robusto, ou seja, não tem mais espaço para contratar mais pessoas, para reaquecer a economia, porque as pessoas já estão trabalhando e mesmo assim isso não é o suficiente para fazer a economia crescer, e que a política fiscal siga expansionista ao longo desse ano, ou seja, é um ano de eleição, o governo vai ter que abrir os cofres para tentar se reeleger em 2024.
2026, dando suporte ao consumo das famílias, sobretudo na primeira metade de 2025, diz o relatório da Genial Investimentos. Isso é desastroso para a nossa economia. Por isso que a gente está vendo muitas lojas fechando as portas. Eu sou uma pessoa que observo bastante o ambiente onde eu estou e estou vendo cada vez mais aumentando o número de lojas fechando as portas. E olha que 2024, cara, já tinha sido assustador. E esse movimento só continua aumentando. Lojas fechando as portas. Por quê? Porque as pessoas não estão consumindo. E isso gera uma série de problemas para a nossa economia, como você está vendo aqui no nosso bate-papo de hoje. E a expectativa é que as pessoas continuem consumindo menos, como você viu aqui no relatório da Genial Investimentos. Também saiu uma outra matéria sobre a intenção de consumo das famílias. Nessa matéria, que acabou de sair há alguns dias aqui no CNN Money, diz que a intenção de consumo das famílias cai 1,4% em março de 2025, segundo a Confederação Nacional do Comércio. A pesquisa aponta que as famílias de menor renda estão sendo as mais afetadas pelo cenário atual. Que cenário é esse? Cenário econômico, que está sendo muito difícil. Se está sendo muito difícil para os lojistas, para os comerciantes, quem dirá para as pessoas de baixa renda? E olha só o que disse o presidente da Confederação Nacional do Comércio, um alerta muito importante. Os resultados deixam claros os efeitos adversos que a economia brasileira vem apresentando. Não sou eu que estou dizendo, é o presidente da Confederação Nacional do Comércio. As famílias estão se sentindo cada vez mais cautelosas com os seus gastos e preocupadas com o futuro. É óbvio, o cenário está extremamente desafiador e está todo mundo com as perspectivas, as piores perspectivas para o futuro, porque a gente sabe quem é que está tocando o Brasil. A gente sabe que essa turma que está tocando não tem plano nenhum para resolver os problemas estruturais da economia brasileira. O que eles querem é crescimento a todo custo, crescimento nas costas do endividamento das famílias, crescimento nas costas do endividamento do governo, e eles continuam arrolando esse problema que nós estamos vivendo hoje para as futuras gerações. E ainda tem gente que manda mensagem para mim falando: José, não sei em que país você está vivendo, porque o Brasil está totalmente diferente do que você tem falado. Na realidade, não sou eu que estou tirando informações da minha cartola. Na realidade, eu gostaria que o Brasil estivesse muito melhor. Infelizmente, a turma que está tocando aí o nosso país não deixa. E os números que eu trago aqui são números oficiais e são informações de economistas e de instituições que estão analisando o cenário atual da nossa economia como extremamente desafiador e estão projetando um cenário também extremamente desafiador para os próximos meses. Então, meus amigos, eu trago essas informações para que você possa passar por esse momento turbulento de uma forma melhor possível. Ou seja, se você tem dívida, resolva suas dívidas, não faça dívidas futuras, porque a projeção da situação econômica do Brasil continue sendo desafiadora para os próximos meses. Então se prepare. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos. Eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixe o seu comentário. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Se você é uma pessoa que está sendo otimista com a economia brasileira ou se você é aquela pessoa que está vivendo com bastante cautela nesse momento, hein? Deixa aqui a sua participação nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. Também é extremamente importante você compartilhar essas informações com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado no Jornal Nacional. Você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilhe com pelo menos uma pessoa ou um grupo que você participa. Assim você ajuda a gente a levar informação de qualidade para cada vez mais brasileiros. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like. Se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.